Eu queria saber se alguma vez já perguntamos a nós mesmos o que significa educação. Por que vamos à escola? Por que estudamos tantas matérias? Por que fazemos exames e competimos uns com os outros pelas melhores notas? O que significa essa chamada educação e qual a sua finalidade? Essa é, com efeito, uma questão muito importante, não só para os estudantes, mas também para os pais, para os professores e para todo aquele que ama essa terra. Por que tanta luta para sermos educados? É unicamente porque precisamos passar em certos exames e obter emprego? Ou a função da educação é nos preparar, enquanto jovens, para compreender o inteiro processo da vida? Ter emprego e ganhar o próprio sustento é necessário. Mas isso é tudo? É só para isso que estamos sendo educados? Por certo, a vida não é meramente um emprego, uma ocupação. A vida é algo extraordinariamente amplo e profundo, um grandioso mistério, um vasto reino em que funcionamos como entes humanos. Se meramente nos preparamos para ganhar o sustento, perderemos o significado essencial da vida. E compreender a vida importa muito mais do que simplesmente nos prepararmos para exames e nos tornarmos bem proficientes em matemática, física e etc. Assim, quer sejamos mestres, quer estudantes, não é importante perguntarmos a nós mesmos por que estamos educando ou sendo educados? E o que significa a vida? Não é uma coisa extraordinária a vida? Os pássaros, as flores, as árvores floridas, o céu, as estrelas, os rios e seus peixes, tudo isso é a vida. A vida é o pobre e o rico. A vida é a constante batalha entre grupos, raças e nações. A vida é meditação. A vida é o que chamamos religião e são também as coisas sutis e ocultas da mente. As invejas, as ambições, as paixões, os temores, preenchimentos e ansiedades. Tudo isso e muito mais ainda é a vida. Mas, em geral, nos preparamos só para compreender um caminho dela. Passamos em certos exames, achamos um emprego, nos casamos, geramos filhos e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a máquinas. Permanecemos medrosos, ansiosos, assustados diante da vida. Assim, a função da educação é ajudar a compreender o inteiro processo da vida. Ou consiste meramente em nos preparar para uma profissão, para o melhor emprego que pudermos pegar? O que acontecerá a todos nós quando nos tornarmos adultos? Já perguntaram alguma vez a vocês mesmos o que vão fazer ao crescer? Com toda probabilidade você se casará, em pouco será mãe e pai, e estará então amarrado ao emprego ou à cozinha, a murchar e definhar. É só isso que vai ser a sua vida? Já fez essa pergunta a você mesmo? Não deve fazê-la? Se sua família é opulenta, já tem talvez assegurado uma boa posição. Seu pai poderá te dar um emprego confortável ou pode fazer um casamento rico. Mas também aí murchará e se deteriorará. Percebe? A educação, por certo, nenhuma significação tem se não te ajuda a compreender a vastidão da vida com todas as suas sutilezas, sua extraordinária beleza, seus pesares e alegrias. Você pode conquistar graus, acrescentar uma série de letras ao seu nome e conseguir uma boa colocação. Mas e daí? Qual o sentido de tudo isso se, nesse processo, a sua mente se torna embotada, cansada e estúpida? Assim não deve, enquanto está jovem, tratar de descobrir o significado da vida? E a verdadeira função do educador
Não é cultivar em você a inteligência que tentará encontrar a solução de todos esses problemas? Você sabe o que é inteligência? É sem dúvida a capacidade de pensar livremente, sem medo, sem nenhuma fórmula, de modo que por você mesmo comece a compreender o que é real, o que é verdadeiro. Mas se tem medo, nunca terá inteligência. Qualquer forma de ambição espiritual ou mundana gera ansiedade e medo. A ambição, portanto, não concorre para o aparecimento de uma mente clara, simples, direta e, portanto, inteligente. Veja quanto é importante viver enquanto jovem, num ambiente onde não exista temor. Os mais de nós, com o envelhecer, nos vamos tornando medrosos. Temos medo de viver, medo de perder o emprego, medo da tradição, medo do que digam os vizinhos, do que diga a nossa esposa ou o nosso marido, medo da morte. Quase todos nós sentimos medo numa forma ou noutra. E onde há medo, não há inteligência. Mas não é possível, enquanto jovens, vivermos todos nós num ambiente onde não haja medo, mas sim uma atmosfera de liberdade. Liberdade não simplesmente para fazermos o que quisermos, porém para compreender o integral processo do viver. A vida é realmente muito bela. Não é essa coisa feia que a fizemos ser. E só pode fluir sua riqueza, sua profundeza, seu inefável encanto, quando se revolta com tudo, contra a religião organizada, contra a tradição, contra a atual e corrupta sociedade. Para então, como ente humano, descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Não imitar, porém descobrir. Isso é que é educação. Você não acha? É muito mais fácil se ajustar ao que a sociedade ou pais e mestres te ensinam. É uma maneira segura e fácil de existir. Mas isso não é viver, porque aí há medo, declínio e morte. Viver é descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. E isso só é possível quando há liberdade, quando há em você uma contínua revolução interior. Mas a isso você não é estimulado. Ninguém te ensina a duvidar, a descobrir por você mesmo o que é Deus. Porque se você se rebelar, você se tornará um perigo para tudo o que é falso. Seus pais e a sociedade desejam que viva em segurança e você também deseja segurança. Viver em segurança significa geralmente viver na imitação e, portanto, no temor. Sem dúvida, a função da educação é ajudar cada um de nós a viver livremente e sem medo, não é verdade? E para criar uma atmosfera em que não exista medo, se requer intenso pensar, tanto da sua parte, como da parte do mestre, do educador. Sabe o que isso significa? Que coisa maravilhosa seria se criasse uma atmosfera em que não existe o medo? E nós devemos criá-la, porque vemos o mundo empenhado em guerras intermináveis, dirigido por políticos ambiciosos, sequiosos de poder. Um mundo de advogados, policiais e soldados, de homens e mulheres ambiciosos, ávidos de posição e em luta uns com os outros para a conquistarem. E há também os chamados santos, os gurus religiosos com os seus seguidores. Também estes querem poder, posição nessa vida ou na vida futura. É um mundo insano, completamente confuso, com o comunista combatendo o capitalista, o socialista resistindo a ambos e cada um lutando por um lugar seguro, uma posição de poder e de conforto. Um mundo dividido por crenças antagônicas,
por distinções de classe, por nacionalidades separadas, por toda espécie de estupidez e crueldade. Eis o mundo em que está sendo educado, e a que você se deve ajustar. Você é estimulado a se ajustar à estrutura dessa desastrosa sociedade. Seus pais desejam que o faça, e você também deseja se ajustar. Ora, consiste a função da educação meramente em ajudar a se ajustar a essa corrupta ordem social? Ou sua função é nos dar liberdade, liberdade completa, para crescer e criar uma sociedade diferente, um mundo novo? Precisamos dessa liberdade, não no futuro, porém agora, pois do contrário perderemos todos e seremos destruídos. Devemos criar imediatamente uma atmosfera de liberdade para que possa viver e descobrir por você mesmo o que é verdadeiro. Para que sejam entes inteligentes, para que possa enfrentar o mundo e compreendê-lo, em vez de a ele se ajustar, para que interiormente, profundamente, psicologicamente esteja em constante revolta. Porque só os que se acham em constante revolta descobrem o verdadeiro, e não o homem que se ajusta, que segue uma tradição. Só quando está investigando constantemente, observando constantemente, aprendendo constantemente, você pode achar a verdade, Deus ou o amor. Mas não pode investigar, observar, aprender, estar profundamente lúcido se tem medo. Assim, a função da educação, sem dúvida nenhuma, é erradicar, tanto interior como exteriormente, esse medo que destrói o pensamento humano, as relações humanas e o amor. Pergunta: se todos os indivíduos se achassem em revolta, não pensa que haveria caos no mundo? Resposta: escute primeiramente a pergunta. É muito importante compreender uma pergunta e não simplesmente esperar uma resposta. A pergunta é: se todos os indivíduos se achassem em revolta, o mundo não seria levado a um estado de caos? Ora, acha-se em tão perfeita ordem a presente sociedade que, se todos se revoltassem, sobreviveria o caos? Não há caos agora. É tudo belo e incorrupto? Estão todos vivendo felizes, com plenitude e riqueza? O homem não está contra o homem? Não se vê ambição e encarniçada competição? Portanto, o mundo já se acha no caos. E esta é a primeira coisa que cumpre perceber. Não suponha que essa é uma sociedade em que há ordem. Não se mesmerize com palavras. Seja aqui na Europa, seja na América, seja na Rússia, o mundo se acha num processo de decomposição. Se percebe a decomposição, tem um desafio. Está sendo desafiado a descobrir uma maneira de resolver esse urgente problema. E a maneira como responde ao desafio é importante, não acha? Se responde como hinduísta ou budista, como cristão ou comunista, sua resposta é então muito limitada. Vale dizer que não é resposta. Pode responder plenamente, adequadamente, mas só se não há medo em você. Se não pensa como hinduísta, comunista ou capitalista, porém como ente humano total, interessado em resolver esse problema. E não poderá resolvê-lo se não se achar em revolta contra tudo, contra a ambição, a avidez, em que está baseada a sociedade. Quando você mesmo não é ambicioso, ávido, quando não está apegado à sua própria segurança, só então será capaz de responder ao desafio e de criar um mundo novo. Pergunta: revoltar-se, aprender, amar, são 3 processos separados ou simultâneos? Resposta:
Naturalmente, não são três processos separados. É um processo unitário. Veja, é muito importante verificar o que uma pergunta significa. Essa pergunta está baseada em teoria e não na experiência. É puramente verbal, intelectual e, portanto, sem validade. O homem destemeroso, que está realmente revoltado, lutando para descobrir o que significa aprender, amar, esse homem não pergunta se isso é só um processo ou três processos. Somos muito sutis com palavras e pensamos que, apresentando explicações, temos resolvido o problema. Você sabe o que significa aprender? Quando está realmente aprendendo, aprende durante toda a vida e não tem nenhum mestre especial de quem aprender. Então, todas as coisas que te ensino, uma folha, uma ave que voa, um perfume, uma lágrima, o rico e o pobre, os que choram, um sorriso de mulher, o orgulho de um homem. Aprende de todas as coisas e, portanto, não necessita de nenhum guia, nenhum filósofo religioso e nenhum guru. A própria vida é sua mestra e você se acha num estado de constante aprender. Pergunta: é verdade que a sociedade está baseada na avidez e na ambição? Mas se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos? Resposta: essa é, em verdade, uma pergunta muito importante que requer toda a atenção. Você sabe o que é atenção? Vejamos. Quando durante a aula olha pela janela ou puxa os cabelos de um companheiro, o mestre te manda prestar atenção. Isso significa o quê? Que não te interessa o que está estudando e, portanto, o mestre te obriga a prestar atenção. Mas isso, de modo nenhum, é atenção. A atenção quando sente profundo interesse por uma coisa, porque então procura, com amor, descobrir tudo o que a ela diz respeito. Então, sua mente inteira, todo o seu ser, está presente. Analogamente, no momento em que percebe que essa pergunta, se não tivéssemos ambição, não nos deterioraríamos, é realmente muito importante. Fica interessado e deseja descobrir a verdade a esse respeito. Ora, o homem ambicioso não está destruindo a si próprio? Isso é que se precisa averiguar em primeiro lugar, e não perguntar se a ambição é certa ou errada. Olhe em torno de você. Observe as pessoas que são ambiciosas. O que acontece quando você é ambicioso? Só pensa em você mesmo, não é verdade? É cruel, empurra os outros para um lado, porque está procurando preencher sua ambição, procurando se tornar um homem importante e criando assim na sociedade o conflito entre os que estão tendo êxito e os que estão ficando para trás. É uma batalha constante entre você e os outros, que também desejam o que deseja. E pode esse conflito produzir um viver criador? Compreende ou está muito difícil isso? Você é ambicioso quando gosta de fazer uma coisa por amor a ela própria? Quando está fazendo alguma coisa com todo o seu ser, não por desejar chegar a alguma parte ou obter alguma vantagem, porém simplesmente por gostar de fazer. Aí não há ambição, há? Não há, então, competição. Não está lutando com ninguém pelo primeiro lugar. E não deve a educação te ajudar a descobrir o que realmente gosta de fazer, de modo que, do começo ao fim de sua vida, esteja trabalhando em algo que sinta ser valioso e ter para você profunda significação? Do contrário, será até o fim de seus dias um ser digno de lástima. Quando não sabe o que gosta de fazer, sua mente cai numa rotina, em que só se encontra tédio, decomposição e morte. Eis por que é tão importante descobrir, enquanto jovem, o que gosta de fazer. Esta é realmente a única maneira de criar uma nova sociedade.
Pergunta: na Índia, como na maioria dos outros países, a educação está sob o controle do governo. Em tais circunstâncias, é possível levar a cabo uma experiência da espécie que descreve? Resposta: se não houvesse assistência por parte do governo, poderia subsistir uma escola desse gênero? É o que está perguntando esse senhor. Ele vê que no mundo inteiro tudo está se tornando cada vez mais controlado pelos governos, pelos políticos, pelas pessoas investidas de autoridade que desejam moldar nossas mentes e nossos corações, que querem que pensemos de uma certa maneira. Seja na Rússia, seja em outro país qualquer, a tendência é para o controle da educação pelo governo. E esse senhor pergunta se é possível existir uma escola da espécie a que me refiro sem nenhuma ajuda governamental. Ora, o que dizem vocês? Se penso que uma certa coisa é importante, que merece nossos esforços, você lhe dá o seu coração, independentemente dos governos e dos decretos da sociedade. E então a coisa será bem-sucedida. Mas, em geral, nós não damos nosso coração a coisa alguma. E é por essa razão que fazemos perguntas dessa espécie. Se você e eu sentimos vigorosamente que um novo mundo poderá ser criado quando cada um de nós estiver em completa revolta, interiormente, psicologicamente, espiritualmente, daremos então nossos corações, nossa mente, nosso corpo, em prol da criação de uma escola onde não exista o medo e tudo o que ele implica. Senhor, toda coisa verdadeiramente revolucionária é criada por uns poucos que enxergam o que é verdadeiro e estão prontos a viver de acordo com essa verdade. Mas o descobrir do verdadeiro requer que estejamos libertados da tradição e, portanto, libertados de todos os temores.